Queridos irmãos, uma boa noite. Que o paz do Cristo habite vossos corações e inunde de bons sensações, de bons intenções, para que não se perca o fé, o entusiasmo do trabalho com Ele. Sabemos que a vida na terra é um conjunto de tentações dos mais diversos tipos, é muito amplo. Falar em tentações remete muito a os prazeres do egoísmo, os prazeres do corpo, do carne. Mas muitos de nós esquecemos ou pensamos pouco em prazeres outros que a vida na terra nos tenta. O desistir é uma tentação. O desanimar é uma tentação. O entristecer, o reclamar é uma tentação. Imaginem muitos de vocês que antes de reencarnarem nesse planeta escola, habitavam uma colônia em que o ambiente era pacífico, o ambiente era harmônico, onde o maior dor para muitos de nós era a distância dos entes queridos que habitavam zonas umbralinas ou que estavam reencarnados na Terra ou em outra estrela. E quando fechamos os olhos e reabrimos com o parto no colo da mãe, enxergamos a luz de outra maneira. Mas à medida que os olhos se desenvolvem, aquele flash de luz em nossa memória do lugar que habitávamos, e até mesmo aquele bom choque inicial do percepção do acordar novamente no momento do parto terreno, some, desaparece. E aí é onde começa as tentações que falei, porque diferente de outros ambientes como o que muitos de vocês habitavam, a Terra é uma miscigenação de almas. Temos vários tipos de encarnados, pois a coexistência dos diferentes é um dos grandes benesses dessa escola de caridade. Mas muitos sentem saudade de onde veio, sem necessariamente saber de onde veio. Alguns populam famílias numerosas entre terrenos encarnados, mas se sentem sozinhos. É por esse motivo, pelo motivo de se sentirem fora do seu melhor lugar já conhecido, alguns inclusive paralisam diante de tamanha tristeza. Outros querem, infelizmente, antecipar
seu retorno, antecipação que gerará maiores e graves problemas, porque se tal atitude for tomada, o retorno não seria para o mesmo lugar de onde veio. Porém, se estamos a todo momento falando do Cristo, e Cristo é luz, nós não podemos dar espaço para essas sombras em nossas vidas. Mas se muitos de nós nos encontramos desconsolados e desorientados, será o que nos falta para encontrar a direção, gerar uma motivação e continuar em prol de uma causa maior? Todo ser vivo, seja ele encarnado, humano, vegetal, animal, mineral, ele tem algo que nasce com ele, que chama senso de propósito. E o senso de propósito, ele não é apagável da consciência. Ele faz parte da concepção genética do espírito. Mas muitos, à medida que encontram dificuldades, é como se desligassem o seu senso de propósito. E aí, a jornada perde o sentido. E quando isso acontece, existem várias formas de religá-lo. E para vocês que com alguma frequência experimentam esse lugar, o que eu sugiro que seja pauta de todos os dias no Terra é uma reflexão sobre o que vocês estão fazendo aqui. Por que vocês foram colocados aqui? Com quem vocês convivem aqui? A quais dificuldades vocês são expostos aqui? Porque tudo tem que fazer sentido. Se não houver sentido, o propósito fica inviável. Mas quando há falta de propósito ou desligar do propósito, perguntas têm que ser feitas para que se renove ou se redescubra ou se revisite o sentido original. É importante pensar. O que cada um de vocês nesse momento entende que está fazendo nesse local? O que cada um de vocês, quando escolhe vir para esse local, em noite como essa, está o fazendo para quê e por quê? Quando vocês fazem opção de vida, por restringir outras experiências para estarem aqui ou aptos a estar aqui, o porquê vocês estão fazendo isso? Tudo tem que ter motivo justo, e tudo tem motivo justo. Mas quando nós não nos perguntamos qual é o motivo, é motivação, é motivo para o assunto, nós perdemos brilho, nós perdemos entusiasmo. E seja qual for o dor de cada um, e o dor é inerente ao crescimento, é impossível não conviver com dor, nós temos que compreendê-la. Ou fazer amizade com dor, que é o processo de aceitação para não haver sofrimento, começa pela compreensão da motivação daquilo. Então perguntar, questionar, sem ter medo, sem ter vergonha, sem se sentir como se fosse alguém sem capacidade de ser ouvido, com merecimento de ser ouvido, porque todos são ouvidos, é fundamental. E não só para o futuro,
Mas enquanto nos posicionamos como trabalhadores do Cristo, o propósito não só é uma necessidade para não haver estagnação, mas também é uma necessidade que deve ser nutrido a todo momento, para que cada um de vocês possa produzir mais, ter mais energia, ter mais resultado, porque nós precisamos dos médiuns. Se não tivesse os médiuns na terra, o intercâmbio espiritual ficaria muito limitado. Quem pensa que os espíritos, como num passe de mágica, podem fazer tudo, está enganado. Até porque muito tem que ser feito através do outro, é lei. Aquele que está em patamar superior tem obrigação de desenvolver o que está em patamar inferior. Jesus se tornou Cristo porque o Pai o desenvolveu. Todos aqueles que tiveram em mandato mediúnico na terra só conseguiram porque seus mentores o desenvolveram. E para isso, existe outra característica que quero abordar com vocês todos nesse diálogo, que é a confiança. Toda relação perene precisa de confiança. Aquele que conta com o trabalho do outro, ele não pode duvidar da capacidade de realização do outro. Imaginem que vocês estão em dificuldade e vocês precisam de um médico para ajudá-los. E aí, ao chegar no hospital, alguém coloca um médico em sua frente. E aquele médico duvida da própria capacidade. E aquele que o busca também duvida da capacidade do médico. Não se estabelece minimamente confiança para a realização do atendimento. O médium que não confia em si mesmo é como o médico que não confia em si mesmo. O paciente que não confia no médico é como o doente do alma que não confiará no médium. E essa ligação acontece muitas vezes no dia de cada um de vocês. É aquele que conduz o médico em seu trabalho. Se encontra um médico que não confia em si próprio, se encontra um médico que não consegue realizar com seriedade e com execução os trabalhos ao qual se comprometeu, também não poderá confiá-lo. E qual é o problema nisso tudo? Como disse Jesus, muitos são os doentes, e poucos são os médicos. Por mais que possa soar diferente, no plano espiritual, e quando falamos de plano espiritual, na dimensão da terra, é aqui, existem filas e filas e filas de doentes esperando atendimento, mas como disse anteriormente, precisamos também dos médicos do alma. E precisamos de médicos cheios de propósito, que confiam em si mesmo e que são cumpridores da tarefa para que possamos confiar neles. Isso é urgente. Enquanto a terra sofre processo de transformação para se tornar lugar, e por lugar de regeneração, o volume de doentes é infinitamente superior do que há 300 anos atrás, quando muitos de nós estávamos juntos em outra causa aqui na Terra.
É incalculável a diferença, porque a última chance, ou penúltima chance para outros, ou até antepenúltima, precisa de ser dada. E o contingente aumenta, porque há tempo. Não poderá ser mais 300 anos à frente, porque o projeto de Jesus tem que se cumprir. Para isso precisamos de trabalhadores. Então fica o pedido de reflexão, para que reflitam sobre o propósito, para que não caiam na tentação de estagnar, de amedrontar, de desacreditar em si mesmos, de paralisar diante das dificuldades, para que possam estar disponíveis a todo momento. E a todo momento é, de fato, como vocês todos já devem ter ouvido, o ideal da mediunidade, segundo o tempo terreno, é que ele se dê 24 horas por dia. Talvez para vocês é mais fácil compreender o tempo de permanência em casa de orações durante o sono, mas é 24 horas. Porque se o contingente de doentes é escala enorme, eles estão em todo lugar, eles estão dentro de vossas casas, eles estão no casa do vizinho, eles estão no outro lado da rua, eles estão no padaria, no restaurante, no trânsito, no trabalho. E lembra que falei que fazemos ligação? Quando temos um médium, nós temos um doente do alma, nos aproximamos, porque é ali que nós conseguimos ajudar. E muitas das vezes, por motivos diversos, o médium não percebe, ou ele não se interessa. Ele pensa, eu não quero ficar perto dessa pessoa, eu não tenho tempo para essa pessoa me faz mal, esse não é bom e eu tenho que andar com bons, esse é desagradável. Nós temos que nos aproximar dos desgraçados e não nos afastar deles. Pode soar no livro do Virtude Terreno como contrassenso, mas o ser humano não conhece a virtude ainda. O ser humano mediano vive uma ilusão. Ele acha que tem que fugir do problema, ele acha que tem que remediar o dor, e me refiro ao remediar enquanto falso paliativo. Ele acha que ele tem que se afastar daquele que o incomoda. Ele acha que estar perto do desgraçado é fazer mal a si próprio. Está tudo errado. E vocês todos sabem disso porque estão refletindo sobre todo esse lição há mais de 1000 anos. Então, abram os braços, abracem. E quando eu digo abraçar, não necessariamente físico, tem que ter bom senso, mas abracem com o coração, tenham compaixão, paciência, coloquem-se em segundo lugar, coloquem o doente em primeiro lugar, porque o médico, ele sempre deve colocar o paciente em primeiro lugar, sempre com bom senso. Ele deve entender que a qualquer lugar em que ele for chamado, ele deve ir, que a qualquer hora do dia que ele for chamado, ele deve estar disponível. Um grande amigo chamado Hipócrates afirmou isso que eu repeti há 2500 anos aproximadamente, e até hoje aqueles que deveriam segui-lo por jurar que fariam, poucos fazem, mas não precisa vestir jaleco branco e touca branca para poder ser médico de alma. Jesus não vestia e foi o médico dos médicos. E se ele disse que podemos fazer mais do que ele, não esperem que ele, o maior modelo que esteve encarnado no terra, mentiria. Portanto, meus irmãos, reflitam sobre a responsabilidade que cada um de vocês tem,
O quanto contamos com todos vocês? Eu canto quanto vale vestir a coroa de espinho ou cruz nas costas e seguir com Cristo. Esse era a mensagem da noite. E mais uma vez agradeço a liberdade de poder falar com transparência, com amizade, mas com franqueza que o momento exige. Somos todos da mesma família espiritual. Conhecemos-nos muito mais do que vocês pensam e nos ajudamos há muito tempo. Devemos continuar enquanto unidade, porque precisamos de todos. E ora vocês estão aqui, ora nós estamos aqui. Amanhã poderá ser diferente. É um trabalho que não cessa. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Analisando isso tudo que o senhor falou, eu queria te fazer uma pergunta. Às terças-feiras, lá no Centro em Nova União, a reunião mediúnica deve continuar? Lembra quando eu falei sobre o filas? Imagine, eu consigo captar na cabeça do médium a geografia do seu local. Imagine, a rua sobe ou a rua desce. De onde o casa, olhando sentido montanha, ou rua sobe ou rua desce. Imagina o fim da descida. Talvez tenhamos 300 metros de distância aproximado. Imagine uma fila de maltrapilhos, com muito respeito para a tornar didático, mendigos, como conhecem. Como fechar as portas para tantos? Toda dificuldade é inerente ao trabalho. Quando não havia tal trabalho, já havia demanda para este trabalho. Acho que é dizer que eu já disse que esse projeto, ou esse parte do projeto, já era debatido há muitos anos aqui no plano espiritual. Nós sabíamos que por razões de compromisso coletivo, kármico, ali era potencial de instalarmos unidade para atender todos aqueles que vagueiam naquela região e que possuem laços conosco. Mas sabemos também que quando se ilumina a escuridão, aqueles que dominam a escuridão se incomodam. Nosso intuito jamais será guerrear. Nós guerreamos muito no passado e entendemos que isso só nos leva ao desgraça. Mas o bom combate temos que lutar. E o bom combate é quando Jesus disse: se você apanhar no face direita, mostra a esquerda, é muito sobre persista. Persista, 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 não desista. Não existe o caminho do retroceder. Porque imagina esse fila e ambos eu posso com liberdade dizer que ele vai crescendo, aumentando, podendo chegar a popular ou região que você mora. Imagine, e é fato, de centenas ou dezenas, procurando em sua casa a palavra, procurando em sua casa o teto para dormir de noite, procurando em sua casa água para matar a sede. Então, a dificuldade sempre ocorrerá. Nesta casa em que eu estive,
há muitos anos atrás, com maior frequência, nós tivemos eu diria que nós tivemos pelo menos três grandes eventos, para não citar menores, que dificultaram o funcionamento da casa e geraram reflexões em vários trabalhadores sobre a continuidade do trabalho. Mas com muita luta do bom combate, o que todos fizeram? Persistiram e persistiram. E hoje estamos aqui, como também Ezequiel afirma, ganhamos maioridade, o que nos deu inclusive condição de expandir a obra para a sua cidade e outras, que fazem com que essa casa-mãe possa ampliar o seu trabalho. Fechar uma obra dessa é como amputar um braço ou um grande tentáculo dessa casa-mãe. Não faça isso. E não faltará o recurso. Mas o caminhar do Cristo, por ser espinhoso, ele sempre vai machucar mais, vez ou outra. Mas deixa machucar. E, com muito respeito, eu faço analogia com o animal, lambe ferida. Quando o animal está lambendo ferida, e vocês devem perceber bem essa cena, eventualmente, por razão de onde habitam, por pulo, ele não está apenas levando antisséptico e antibiótico para seu ferimento, em seu inconsciente, porque ele é pouco consciente ainda, ele aprende, ele reflete sobre aquilo que aconteceu para que ele possa se comportar diferente em situação semelhante que virá pela frente. Por isso disse lamber ferida no sentido didático. Te ajudei de alguma forma? E jamais ache que não estamos sabendo, vendo, cientes. Até porque o trabalho é o trabalho do Espírito, dos Espíritos, com a ajuda dos médiuns. Então não haverá desamparo, jamais. Quando falamos sobre confiança, reflita sobre, porque se não houvesse a confiança de ambos os lados, seria impossível a relação. Imagine, a vocês é delegado uma responsabilidade e vocês não confiam naqueles que delegaram. Não é boa execução se não houver a confiança de ambos os lados. Estou esclarecido. Mas alguém quer fazer comentário ou pergunta? Gostaria que você falasse um pouco da fatalidade. Da fatalidade? Defina seu conceito de fatalidade. Morte inesperada. E existe um equívoco que é natural por parte dos humanos, que é entender que todo desencarne é programado. E popularmente a hora certa ou a hora exata. Morreu quando deveria morrer. Entretanto, não existe essa data ou essa hora programada tão previamente. Por quê? Porque mesmo que o ser humano na Terra ainda não seja totalmente maduro, ele de fato possui uma quantidade de livre-arbítrio. Possui. Senão não seria justo causa e efeito, porque ele não responderia por parte de suas atitudes. E à medida que ele tem livre-arbítrio, por o livre-arbítrio ser uma lei, nós, enquanto agentes do Cristo, temos que respeitar a lei. Então não podemos intervir desde que não haja injustiça, obviamente, porque não existe essa possibilidade. Então, como cada um dos encarnados que sofrem ou vivem essa experiência, do desencarne, como cada um tem
uma certa quantidade de livre-arbítrio. Muito do que acontece é provocado pelo próprio. Só que a ignorância, o desconhecimento sobre o que leva a tal situação, muitas das vezes soa como fatalidade. Essa causa pode estar em situações desta encarnação ou de encarnações anteriores. Existem aqueles que maltratam seu corpo, maltratam no sentido de não cuidar da estabilidade orgânica, fisiológica. E isso gera um efeito que é o corpo, a máquina desliga por ausência de condição de funcionar. Mas às vezes o desligar da máquina não tem na concepção do ignorante não no sentido negativo, mas no sentido de desconhecer, não tem conexão com o hábito de vida ou qualquer outro motivo. Esse exemplo é simples, talvez. Mas existem aqueles que não são tão óbvios. Imagine que você tem uma conduta de tomar cuidado ao sair da sua casa, atravessar a rua, etc. Certo dia você, depois de 50 anos, está no passeio, vem um ônibus e passa por cima do seu corpo. E aí, talvez o fatalidade. Fatalidade, quando eu perguntei e pedi, defina fatalidade. Fatalidade é aquilo que é fatal e que garantidamente acontecerá. Mas se existe um livre-arbítrio e tudo pode mudar, não existe a fatalidade. Porque não é fatal. Pode ser ou pode não ser. Mas quando há um motivo justo. Mas a ignorância nos faz atribuir causas diversas. É como a vontade de Deus. Todos já devem ter ouvido falar. Imagina que vocês estão doentes fisiológicos. Alguém pergunta, o que houve? Não sei, mas é a vontade de Deus. Imagina que estão com poucos recursos de moeda. E alguém pergunta, que situação? O que houve? É vontade de Deus. Imagina que você casou com um cônjuge diferente do que esperava, mas descobriu com o tempo. E alguém pergunta, que passa? Qual vontade de Deus? E tantas outras. Não existe essa vontade de Deus. O que existe é a vontade do próprio Espírito, que construiu seu destino e que reconstrói o destino a todo momento, porque a vida não cessa. Então, nossa opinião sobre fatalidade, com muita humildade, é que a fatalidade é um termo equivocado para caracterizar alguns eventos. E que, excetuando este equívoco, ainda assim, não existe o acaso. O que existe é uma relação de causalidade, que muitos desconhecem, e muitos desconhecem por ignorar, inclusive, o que levou a tal fato. Quando, apenas para encerrar a resposta, quando você diz que uma folha não cai de uma árvore se Deus não quiser, sugerimos pensar sobre. Muitas expressões possuem sabedoria popular, mas muitas expressões são interpretadas ao contrário ou inversa ao que deveria ser de fato. Respondi um pouco de sua pergunta? Então eu vou me despedir, porque